Olá! Hoje no nosso Momento 4, trazemos um tema muito relevante, que é referente à gratificação natalina. E para tratarmos desse assunto, convidamos a nossa sócia Roberta Dornelles para falar um pouquinho sobre a gratificação natalina. Boa tarde! A gratificação natalina, ela nada mais é do que o nosso famoso 13º salário, que foi instituído no Brasil no ano de 1962 e veio por força de lei estipular um salário extra para o trabalhador no final do ano. Tá. Roberta, e nesse sentido que a senhora falou ali, que o trabalhador tem direito, poderia classificar quem são esses trabalhadores que têm direito ao 13º? Bom, Padilha, quem tem direito ao 13º salário são todos os trabalhadores que possuem carteira de trabalho assinada. A gente pode citar os trabalhadores domésticos, rurais, os avulsos, os aposentados e os pensionistas do INSS. E referente ao, já que a gente tratou o que é o 13º, quem tem direito ao 13º, tem algum prazo para pagamento? Como é que é essa classificação de pagamentos do 13º? Bom, um dos motivos que a gente está aqui hoje falando desse assunto agora e não geralmente no final do ano é em relação ao prazo, literalmente. Porque geralmente ele é estipulado sempre até o dia 30 de novembro, a primeira parcela, e depois até o dia 20 de dezembro de cada ano. Mas o que a gente quer deixar claro hoje para vocês aqui é que o 13º salário ele pode ser pago desde o mês de fevereiro até novembro, a primeira parcela, e a segunda parcela sempre até o dia 20 de dezembro. Tá. E nesse sentido tu falou que pode ser pago de fevereiro até novembro, a primeira parcela. Essa primeira parcela tem um percentual, tem que ser 10, 20, 100%, tem um percentual mínimo para ser pago? Sim, Fabiana, o percentual mínimo dele ele é 50% do total da remuneração, deixando sempre para ter as deduções trabalhistas, no caso sempre na segunda parcela, que seria o líquido daí a receber, né? Então, normalmente a nossa segunda parcela sempre vai ser um pouquinho menor, então lá. Com certeza, o valor ele sempre fica menor do que a primeira parcela. Tá. Roberta, então nessa situação, assim, a gente tratou de alguns casos específicos de pagamento e no caso de uma rescisão, se vamos supor que o empregado ele já tenha recebido a primeira parcela do 13º agora em junho, e se ele for demitido ali em agosto, setembro, tem algum problema para a empresa isso? Não, isso é bem tranquilo para a empresa, Padilha, porque nada mais é a rescisão dele, se ele recebeu a antecipação dele do 13º, na rescisão a gente só vai abater o valor. Então não gera nenhum ônus para a empresa essa questão da antecipação a partir de fevereiro. A gente tratou então agora tipo de rescisão e tudo mais. Tem alguns colaboradores que no decorrer do ano eles sofrem alguns afastamentos, sei lá, auxílio doença, acidente de trabalho. E como fica essa situação referente ao 13º salário deles? Quem é responsável pelo pagamento? Em questão de acidentes de trabalho, como a gente chama, ou acidentes temporários, qualquer tipo de afastamento que seja legal, o empregado ele não tem nenhuma perda em relação ao seu direito ao 13º salário. A única diferença nesse fator aí é que quando o afastamento ele é maior do que 15 dias, os primeiros 15 dias é responsabilidade da empresa o pagamento do 13º. Do salário, 13º. Isso. E a partir do 16º dia de afastamento, quem é responsável pelo pagamento é a Previdência Social, no caso, o famoso INSS. Tá. E, Roberta, a gente falou de afastamentos e tal, e esses funcionários que andam faltando, assim, vamos dizer que eles faltem alguns dias durante o ano, tem alguma redução no seu 13º? Como funciona se algum funcionário faltar muito? Vamos lá, vamos nesse assunto. Bom, Padilha, a questão de faltas injustificadas. Elas são aquelas faltas em que o funcionário faltou e não levou um atestado que comprove a sua ausência ou a sua justificativa. Então, ele se resume assim, quem tem direito ao 13º salário são quem trabalha no mínimo 15 dias no mês. Então, se o funcionário, fica a dica pro faltão aí, ele não pode faltar mais do que 15 dias no mês, então, para ter o direito. Isso, porque se ele trabalhar menos que 15 dias no mês, ele vai perder o referente a 1/12 do 13º salário dele. Interessante. Bom, Roberta, se nós fosse fazer assim, tipo um resumo da nossa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, qual é a mensagem que tu deixa final, assim, tanto para o empregador quanto para o trabalhador sobre o 13º? Bom, a mensagem hoje principal aqui é que o 13º salário ele não precisa ser um bicho-papão para as empresas e nem muito engessado.
Porque a gente pode articular o pagamento dessas parcelas a partir de fevereiro. Então, se a gente programar, tiver uma programação com RH, DP, parte financeira, a gente consegue diminuir o boom do final do ano, que geralmente é aquela base assim, ó, que os funcionários tiram férias, 13º salário, tem alguns gastos extras. Então, nesse sentido, no final do ano fica muito oneroso para a empresa, tipo o pagamento de salário de outubro, primeira parcela de 13º, pagamento de novembro, daqui mais 15, 20 dias tem que pagar a segunda parcela de dezembro. Então, a dica que a gente deixa, então, finalizando é que a gente pode se programar desde o início do ano para não sofrer esse impacto no final do ano. Muito obrigado. Obrigado, Roberta, pelas informações. E para maiores informações, estamos disponíveis em nossos canais de comunicação.